Olá, pessoal! Hoje eu queria conversar com vocês sobre um dos aspectos mais importantes, principalmente quando a gente está querendo controlar o peso, que é a observação da nossa saciedade. Saciedade é aquela situação na qual a gente se sente plenamente satisfeito. Não estou mais com fome. Como isso é complicado, né? Porque muitas vezes a gente perde a oportunidade de prestar atenção nessa sensação por conta da pressa. A gente até já conversou num vídeo anterior, onde eu falo sobre o lado bom da quarentena, que a gente agora pode prestar mais atenção na hora que nós estamos fazendo a nossa refeição, não precisamos mais ter tanta pressa, mas mesmo assim a gente pode correr o risco de trazer velhos hábitos, como por exemplo levar o celular para a mesa ou ligar a televisão. Não façamos isso. Vamos prestar atenção no que estamos comendo. E aí, obviamente, comendo também devagar, a gente consegue ter uma percepção mais clara com quais quantidades a gente se sente mais saciado. E aí, nesse contexto, vários fatores influenciam. Normalmente, a saciedade ela é muito individual, é difícil de dissociar a saciedade também de fatores emocionais e psicológicos, mas fisiologicamente as pessoas costumam referir a se sentir mais saciadas em função do número de mastigações que elas precisaram dar para terminar aquela refeição. E aí, não raramente, a gente observa que muitas pessoas se sentem mais saciadas quando fazem aquele croque com a comida, né? Mastiga mais e aquilo traz uma mensagem de plenitude. Ao contrário, né? Tem gente que, por exemplo, é capaz de comer um pedaço enorme de pudim. Me ocorreu aqui pensar no pudim e ainda não está plenamente satisfeito, ainda sentindo vontade de comer mais uma coisinha, né? E aí, sem exagerar, sem falar do pudim, que assim, pessoas que estão desejando controlar o peso, presumo eu que não tenham um pudim no seu cardápio cotidiano. Mas muitas vezes tem gente que lancha, por exemplo, um shake de whey, tá? Porque o nutricionista prescreveu. E aí quem é meu cliente sabe que muitas vezes eu também lanço mão, faço essas prescrições, lanço mão dessa estratégia, né? Prescrição de um shake de whey para a pessoa que precisa complementar proteína e tem mais dificuldade de conseguir isso por meio da alimentação. Entretanto, nesse vídeo eu também vou aproveitar para abordar com vocês a questão da composição desses produtos. Há produtos que são 100% à base de proteínas isoladas, no caso a whey, né? E aí quando a pessoa prepara isso, principalmente na água, que é a forma mais convencional das pessoas tomarem whey, elas têm uma digestão muito rápida do produto, ao contrário do que quando a gente faz uso de um mix de proteínas, ou até mesmo um produto que é mais à base da proteína concentrada, que ela tem uma digestão mais lenta, e especialmente quando associa ao leite, ou usa, ou incorpora isso num iogurte, ou num mingau, mesmo que o mingau não tenha leite, mas que a pessoa use ali uma aveia, tudo isso torna a preparação proteica mais lentamente digerida do que simplesmente quando a gente usa um whey protein na água. Isso é claro de observar até pela consistência daquilo que se está consumindo. Aí vocês vão pensar assim, Letícia, mas quando eu agrego a aveia ou quando eu uso uma proteína mais concentrada, eu já observei que o produto tem um pouco mais de gordura e carboidrato, isso não é ruim? Pois é, pessoal, as pessoas querem simplificar a nutrição, mas isso não é tão simples. O olhar, quando a gente quer planejar algo individualizado, ele tem que ser mais amplo. E eu percebo hoje que as pessoas têm um pouco de dificuldade de sair da casinha. Ou existe o certo ou existe o errado. Não estou aqui para dizer o que está certo e o que está errado. Simplesmente para ajudar vocês nas percepções de plenitude, de saciedade. Se você consome produtos mais clean, com menos gordura, com menos carboidrato, mas observa que isso não adianta, que você continua morrendo de fome, está sempre catando alguma coisa para mastigar, você tem que rever essa conduta, especialmente bem orientado por nutricionista. Se o nutricionista prescreveu isso para você e você está observando que não está dando certo, dê oportunidade para esse profissional modificar o seu planejamento, né? Porque às vezes a gente precisa de mais proteína, mas a gente pode sim aumentar um pouco mais o valor energético num produto com fibra,
ou com um pouco mais de gordura, porque aí você vê que o tempo de saciedade daquilo foi maior e aí valeu a pena. Quer dizer, você ofereceu alguma coisa mais calórica, mas aquela pessoa ficou mais tempo sem fome. Então é todo um processo complexo, né, de entendimento que pessoas leigas não conseguem ter. E mesmo alguns profissionais ainda não tão acostumados a trabalhar com nutrição esportiva ou recém-formados que estejam trabalhando ainda algumas técnicas sem conseguir olhar no todo, podem acabar errando. Eu também erro, todo mundo erra, até porque, como eu falei para vocês, tem a questão muito da individualidade, né? Em outros vídeos a gente vai abordar outros assuntos, como por exemplo, o que funciona melhor no pré-treino, mas tem pessoas que gostam mais de sal, mais de doce, nem todo mundo tem essa necessidade do crack. E para finalizar, um dos fatores também que aumentam a saciedade, senão já estava me desviando aqui para um outro assunto, é a questão da dilatação do estômago, né? Tem gente que pode até se sentir saciado com alguma coisa mais líquida, mais rala, mas normalmente sente essa sensação imediata por exceder o volume, mas também isso logo passa, né? Logo depois a pessoa está com fome de novo. Então, eu acho que isso é muito interessante para a gente também sair um pouco da ideia de ficar somente contando calorias, somente vendo se tem carboidrato ou não naquela preparação, porque existe todo um contexto, e sem contar, isso a gente também pode falar em outros vídeos, né? Que o carboidrato também tem a sua importância para a saúde, para o desempenho físico, então até mesmo resolver cortá-lo precisa que você tenha uma orientação, porque não será cortá-lo, a gente vai diminuir, vai ver quais são os melhores carboidratos, em que horário. Então, eu estou aproveitando esse momento para a gente poder trabalhar, conversar, né, de uma forma mais informal, esses aspectos que são interessantes, mas que se tornam ainda mais importantes no momento que a gente está tão atento e tão preocupado, né, de não passarmos pela quarentena com excesso de peso importante. E eu sempre falo, agora a gente tem muita oportunidade para aprender, para se conhecer, para prestar atenção. Então, mais do que nunca, é uma boa oportunidade para você procurar, se é que você ainda não procurou, orientação nutricional e principalmente para você compartilhar com o seu nutricionista suas percepções. Ele sempre está tentando acertar, mas nem sempre ele consegue, mas você deu oportunidade para ele se aproximar do que você esperava, você deu oportunidade para ele ouvir as suas queixas, as suas sensações. Às vezes não, às vezes você desiste, vai procurar um outro, e esse outro profissional também é um ser humano que não vai acertar sempre, porque nós somos únicos, tá? O cliente e o profissional. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessas diquinhas aí sobre saciedade. Me ajudem com temas. Esses temas vão surgindo muito em função do meu trabalho, dos atendimentos que eu tenho feito, mas eu estou aqui realmente para ajudar vocês, tanto estudantes de nutrição, profissionais recém-formados que me acompanham, que sabem que eu sou professora, mas também as pessoas que estão buscando aí alguma orientação nutricional. Então, qualquer assunto eu vou tentar contemplar para vocês por aqui, sempre replicando esses vídeos também no meu YouTube. Obrigada pela atenção de vocês, se cuidem, tá? E até a próxima.